Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito do farol de Alien Moor, em que 3 faroleiros ficaram desaparecidos e nunca mais foram encontrados no ano de 1900. Então, em 1900, uma viagem de troca de posições e abastecimento no farol de Alien Moor constatou que os 3 faroleiros haviam desaparecido misteriosamente. As informações posteriores indicariam que a mesa da cozinha estava com o café da manhã ainda servido e que o diário trazia anotações perturbadoras. A reprodução fica por conta do portal Tales of History and Imagination. Aqui então você encontra God is Overall, The Mystery of Alien Moor. Então seria Deus está acima de tudo, o mistério de Alien Moor. E Deus está acima de tudo, Deus está acima de nós seria justamente uma das entradas presentes nesse diário, junto com outras, dizendo que uma tempestade com ventos severos que nunca foram vistos em 20 anos teria acontecido, que um dos faroleiros estava chorando e assim por diante. Então hoje nós vamos entender qual é a explicação mais provável para esse mistério. Eu preciso primeiro contextualizar vocês no local e época. Então, as Ilhas Flannan são um arquipélago de 7 ilhas situado no Atlântico Norte, próximo da costa da Escócia. Aqui você tem o Reino Unido, Escócia, parte de cima, Ilhas Flannan ficam aqui. Aqui você tem um mapa das Ilhas Flannan, desse arquipélago aqui. Isso aqui está dentro desse pontinho minúsculo aqui. E aqui você tem também uma imagem do local. Entre 1895 e 1899, se iniciou a construção de um farol na maior dessas 7 ilhas, chamada de Alien Moor. Alien Moor é um nome super criativo que os escoceses criaram, que significa Ilha Maior. O projeto custou 1.899 libras. Sim, tem uma coincidência aqui entre o ano e o total de dinheiro, é simplesmente uma coincidência. Isso vale 270 mil libras em 2024, até mais. Incluiu o farol em si, que você vê aqui, docas em ambos os lados, leste e oeste da ilha. Além disso, também escadas para acesso ao farol, evidentemente, e trilhos de trem. O trilho de trem fazia essas duas passagens aqui para levar suprimentos. Ele servia tanto à face leste quanto à face oeste da ilha. Era unido aqui por uma junção que ia para uma doca ou para outra e era usada conforme a direção do vento. Então, dependendo da direção em que o vento estivesse soprando, uma das docas estaria mais calma. Nessa imagem aqui, você vê claramente que a doca mais calma é a doca leste. Então, o navio ancoraria aqui para passar os suprimentos. Era usado um vagão de 4 rodas e ele era puxado por um motor a vapor através de um cabo. Ele transportava, como eu disse, mantimentos e principalmente querosene para manter a luz do farol acesa. Se você pesquisar na internet, em inglês, você vai ver o termo parafina. Na verdade, não é parafina, a cera de parafina, que é o que constitui as velas que você tem em casa. O termo parafina do inglês faz menção a querosene propriamente dito, e não a parafina, como a gente chama em português, que você pensa naquela substância dura, mas um tanto quebradiça que compõe as velas. Isso aí é cera de parafina e não parafina mesmo do inglês, que denota querosene. Então aqui a gente tem uma imagem, né, da ilha, que eu já mostrei. Aqui a gente tem o trilho do trem, como era conhecido, e o farol era mantido pela Northern Lighthouse Board, a NLB, uma das companhias de faróis da Escócia. Como era costume na época, tinham 2 equipes de 3 pessoas, compostas cada uma de um faroleiro principal, PLK, e 2 faroleiros assistentes, ALK. Cada funcionário ocupava o farol por 28 dias, então tinha direito a 28 dias de folga no continente onde a família residia. Os 3 faroleiros alternavam entre turnos de 4 horas de vigia e 8 de folga. Uma de suas funções era acender a luz no crepúsculo e apagá-la ao amanhecer. Eles mantinham uma tabela em cada farol, que preenchiam conforme os horários de cada dia, e essa tabela era trocada quando começava o horário de verão. Outra função era garantir que o farol girasse numa certa velocidade. Cada farol tinha sua assinatura, que era dada por meio de uma velocidade de rotação. Isso permitia ao marinheiro contar quantas piscadas por minuto e com isso determinar onde ele estava. Espera-se que não precise fazer isso, que o marinheiro saiba onde ele está, mas no último caso você tinha esse recurso. Para isso, a cada 2 horas ou menos, você tinha que puxar para baixo um peso que garantia que o mecanismo em questão girasse. Era um trabalho bem árduo. Toda manhã de dia útil, o PLK e um dos LK se reuniam para discutir as tarefas do dia. Poderia ser pintura, limpeza, outros afazeres domésticos. Elas eram executadas até a hora do almoço, que era preparado pelo outro LK, e eles revezavam de posição a cada semana. Eles comiam feijão, lentilha, farinha, batata, bife salgado, chá, açúcar, leite condensado, leite em pó,
e após as visitas o pessoal trazia fruta, pão, mas esses evidentemente duravam poucos dias por questões de preservação. Tinham enlatados numa despensa que serviam de suprimento de emergência, caso um carregamento fosse atrasado. Isso ocorria com frequência devido ao mau tempo e vai ocorrer nessa história. Eventualmente, o farol recebia visitantes, líderes políticos, religiosos, e um dos LKs tinha que mostrar as dependências e garantir que a visita não interferisse na operação rotineira. Durante as 8 horas de folga, cada funcionário se ocupava de uma forma. Alguns liam, outros esculpiam, outros pescavam, alguns tricotavam, enfim, cada um tinha o seu hobby ali que mantinha a cabeça sã nesse período de folga. A relação entre os funcionários geralmente era boa, mas muitos não consideravam os outros como amigos, só colegas que ocupavam o mesmo posto por designação da companhia. Eventualmente atritos ocorriam, mas geralmente esses atritos eram resolvidos com brincadeiras juvenis. Tem um registro de um cara que não gostava de cenoura e separava a cenoura no momento da refeição. Ele brigou com o cozinheiro e o cozinheiro então reduziu gradativamente o tamanho do pedaço de cenoura até o cara não ter como separar e ficar com muita raiva. Em outra situação, eles esconderam a chave do farol. Em outra situação, eles fizeram um boneco de algodão e colocaram no banheiro para parecer que o banheiro estava ocupado e o cara não entrar. Essas brincadeiras eram meio que uma válvula de escape para evitar a escalada para um conflito maior. Por outro lado, falhas e acidentes não eram perdoados pela companhia. A companhia multava seus funcionários ou punia com rebaixamento de função. Isso é importante. Em várias ocasiões, esses eventos acabavam por ser acobertados pelos 3 membros que concordavam em mascarar o ocorrido e manter silêncio. Tem uma instância em que ocorre um pequeno incêndio, eles apagam o fogo, pintam a madeira em cima, e depois só décadas após, quando tem uma restauração, é que descobrem que ocorreu um incêndio ali. Então eles tinham meio que um pacto de se dá para esconder, vamos esconder, e o que aconteceu no farol fica no farol. Agora, os 3 funcionários que estavam no farol e que desapareceram eram o PLK James Ducat, nascido em 1956, portanto com 44 anos na época. Ele começou a trabalhar para a companhia aos 22 anos, recebeu sua promoção para a PLK aos 40 anos, ele era casado, tinha 4 filhos. Ele foi escolhido para trabalhar no farol enquanto o farol ainda era construído e acompanhou a construção. Ele chegou a Eleanor, definitivamente, 28 de agosto de 1999. Um dos LKs era o Thomas Marshall, nascido em 1971, portanto com 29 anos. Ele não era casado. Ele tinha começado a trabalhar como faroleiro aos 25 anos e chegou a Eleanor em 31 de agosto de 1999. O outro, a LK, é do Donald MacArthur, que substituía outro faroleiro que estava doente naquele momento. Ele nasceu em 1960, portanto tinha 40 anos, mas entrou na companhia somente em janeiro de 1900. Era um soldado aposentado. Ele era conhecido por ter um temperamento volátil. Aqui nós temos da esquerda para a direita Thomas, James e Donald. Essas são as personagens que fazem parte da nossa história. Perto da meia-noite do dia 15 para o dia 16 de dezembro de 1900, um navio de carga chamado SS Actor navegava próximo das Ilhas Flannan. O clima era tempestuoso, mas já tinha passado e as ondas ainda estavam altas e a noite era clara. Conforme ele se aproximava, o capitão procurava pela luz do farol, que deveria estar acesa, mas não as via, mesmo quando o navio chegou a 8 quilômetros da ilha, sem sinal da luz. O navio passou pelas Ilhas Flannan e seguiu seu curso para Leith, na Escócia. Porém, no caminho teve uma colisão, isso causou certos apuros, o navio teve que navegar com metade da potência nominal, isso por muito pouco não acabou no naufrágio, mas ele conseguiu ancorar para reparos em 17 de dezembro, com coisas mais importantes do que uma luz de um farol que poderia estar apagada por milhares de razões que não uma calamidade como a que a gente tem. O capitão simplesmente esqueceu desse fato. No dia 28 ele lembra e escreve uma carta para o secretário da NLB, dizendo até que a gente deveria ter informado vocês antes disso, mas só percebemos agora. E essa carta não serviu para nada, porque nós já sabíamos do problema desde o dia 26 de dezembro. Volta aí para 2 dias, nós estamos então no navio Hesperus. O navio Hesperus saiu da sua base no dia 24 de dezembro. Ele deveria trazer mantimentos e trocar um dos funcionários lá de Eleanor, mas devido ao mau tempo, como eu disse que ia acontecer, ele permaneceu ancorado num lago marítimo na costa escocesa por certo período devido ao mau tempo. Ele chegou a Eleanor atrasado no dia 26 de dezembro. O primeiro sinal de que tinha alguma coisa errada foi a falta da bandeira. A bandeira sinalizaria que o pessoal no farol estava esperando o navio de suprimentos. Os tripulantes do Hesperus imaginaram que o navio não tinha sido visto, então soaram a buzina e não tiveram resposta. Dispararam o sinalizador, tocaram a buzina, nenhuma resposta. O Harvey, o capitão, decidiu ir com um barco até a costa com alguns homens e um cara chamado Moore, que era o faroleiro substituto.
O Moore escalou esses degraus aqui sozinho, encontrou a porta do farol fechada, a porta que levava os despensas e a cozinha também fechada, mas nenhuma das portas trancada. Uma porta que levava à cozinha estava aberta. Na cozinha, ele viu que a lareira não era ligada fazia alguns dias. Ele foi até os quartos de cada faroleiro e descobriu que as camas estavam vazias. Todos os relógios, que na época era aquele relógio que você tinha que dar corda manualmente, estavam parados. Ele percebeu que tinha acontecido alguma coisa séria, voltou para o barco, informou os tripulantes da situação. Todos eles subiram até o farol para se certificar que não tinha ninguém lá. Eventualmente, eles voltaram ao Hesperus. O Harvey decidiu que a prioridade seria manter o farol em funcionamento, então requisitou que o Moore assumisse o farol junto com outros 3 marinheiros, o Alan, o MacDonald, o Campbell e o Lamont. Eles então fizeram isso. O Harvey navegou para a Escócia, foi até a estação de telégrafo mais próxima e enviou um telegrama para a NLB, informando que os 3 faroleiros haviam desaparecido da ilha, que os relógios tinham parado e que outros sinais indicavam que um acidente tinha ocorrido há cerca de uma semana atrás, portanto, em meados do dia 15, você vai entender por quê daqui a pouquinho, e que os homens poderiam ter sido lançados da colina pelo vento ou terem se afogado tentando preservar um guindaste. As investigações no local revelaram várias coisas importantes. O Moore produziu um relatório das suas descobertas. A gente encontra trechos nesse link aqui. O começo do relatório diz o que a gente já sabe sobre porta, lareira e cama. As camas estavam ainda desarrumadas, como se eles tivessem levantado e não arrumado a cama. No dia seguinte, ele e seus companheiros procuraram por sinais pela ilha. Na parte leste do caminho, nada parecia estar fora de lugar, mas na parte oeste, uma caixa que mantinha cordas e aparatos tinha sumido. Algumas das cordas tinham sido levadas pela corrente, estavam em rochas próximas do guindaste. As grades de ferro do lado dos trilhos estavam quebradas em vários lugares, e a grade ao redor do guindaste tinha sido levada embora. Das vestimentas dos homens, deduziu-se que o Thomas usava suas botas e a capa de chuva quando desapareceu. Capa de chuva, o termo é oilskin em inglês, então se você pesquisar oilskin, você vai ver imagens justamente de pessoas usando esse tipo aqui de uma espécie de capa de chuva. O termo dá a entender, oilskin seria pele de óleo, que em tradução não faz muito sentido, mas é isso aqui. É isso que você está vendo aqui nas imagens, era justamente uma capa que protegia contra a chuva. O James usava suas botas e uma jaqueta impermeável, e o Donald tinha deixado a sua capa de chuva para trás, indicando que ele usava apenas uma camisa de manga e calças e sapatos, evidentemente, quando ele desapareceu. O Robert Muirhead, o superintendente da NLB, também escreveu um relatório, que pode ser lido nesse link aqui. Ele afirma que os homens usavam apenas essas roupas quando iam para as docas, ou nas proximidades das docas. O relatório complementa a informação sobre os achados no lado oeste, afirma também que uma boia de emergência desapareceu, que uma análise das cordas fixadas a ela revelou que a força do mar, mesmo na altura de 33 metros acima do nível usual, tinha arrancado a boia das suas cordas. Além disso, um grande bloco de pedra, que pesava 1.016 kg, 20... não sei se eu vou achar aqui se eu salvei, 20 CWT, que dá 1.016 kg, tinha sido removido da sua posição e carregado para baixo. Um documento não datado que pertence à NLB afirma que a última entrada no diário é do dia 13 de dezembro, mas numa lousa estavam as entradas do dia 14 de dezembro, o momento da luz sendo desligada na manhã do dia 15 de dezembro, as leituras de barômetro, termômetro e direção do vento às 9 da manhã do dia 15 de dezembro e nada mais. Um artigo de jornal afirmava que a luz do farol tinha sido limpa e preparada. Isso seria o trabalho da manhã, geralmente. Então determinou que o momento do desastre foi no começo da tarde do dia 15 de dezembro de 1900, mas que nem todos os danos foram necessariamente causados no dia 15 de dezembro, porque houve uma tempestade muito forte no dia 20 de dezembro. Será que o desaparecimento foi causado por um fator meteorológico? Uma hipótese inicial era que os 3 homens tinham sido empurrados pelo vento para a borda da ilha e caíram no mar. A investigação, porém, apontou que o vento soprava para oeste naquele dia. Assumiu-se que eles estavam no lado leste, então um vento soprando para oeste iria jogá-los para o lado oeste. E o vento, portanto, jogaria eles não na direção do mar, mas na direção da própria ilha, e eles teriam que passar por cima de toda a ilha para cair do outro lado, que é uma ideia bastante absurda. Porém, o clima estava muito ruim no dia 15 de dezembro. A gente tem uma coisa chamada escala de Beaufort, que permite você medir aqui a situação do vento e do mar, e no dia 15 de dezembro estava na escala 8, conforme você vê aqui. A gente vai até a 12, tem a versão estendida, que eu acho que vai até a 17, mas é só usada em tufão,
na China, no Vietnã, nesses lugares. Em valor 8, nós temos ventos soprando de 62 a 74 km por hora e ondas de 5 a 7 metros de altura. Uma hipótese mais provável é que os três homens foram arrastados para o mar por causa de uma onda gigante que atingiu eles na porção oeste da ilha. Mas por que os três homens saíam do farol nessas condições? Uma pista pode ser encontrada numa carta de fevereiro do mesmo ano que tinha sido escrita por um funcionário da NLB para o James Ducat, que o advertia por um acidente que aconteceu naquele mês com guindaste e cuja culpa imediata foi do Thomas Marshall, mas que recaía sobre o James, afinal ele era o PLK. A carta deveria ser lida para os demais funcionários. Era basicamente um belo de um puxão de orelha feito pela NLB para esses funcionários dizendo, ok, aconteceu um acidente, não foi fatal, mas poderia ter sido, não deixem acontecer outro acidente. Em 1990, a filha do James, já com 98 anos na época, concedeu uma entrevista ao New York Times e mencionou que o pai dela tinha recebido em fevereiro uma multa por danos a equipamentos. Então é possível que o Thomas e o James decidiram sair em meio à tempestade para checar as condições do guindaste, de uma caixa de cordas que ficava do lado do guindaste, porque queriam evitar um segundo acidente ou dano que, ocorrendo em menos de um ano após o primeiro, resultaria em punição ou multa. E o Donald saiu às pressas, portanto deixou a capa de chuva lá dentro, seja para alertar seus companheiros do perigo ou por ter recebido um pedido de ajuda. Essa explicação requer a onda gigante, que teria por fim puxado os três homens para o mar. Ondas gigantes por muito tempo foram consideradas parte do folclore marítimo, mas nós tivemos eventos posteriores que foram documentados e permitem a gente constatar que de fato o mar produz sim ondas anormalmente grandes em certas condições, que tem até o dobro do tamanho das usuais. Aqui a gente pode ver um caso. Então, aqui nós temos um gráfico, né, que mostra tempo em segundos e altura medida por uma boia. Então, nós temos aqui o fluxo normal das ondas, vai de menos 5 a 5 metros, e de repente vai de, vamos pôr, menos 7 aqui, até 19. Isso é uma onda gigante. Essa foi, se eu não me engano, a primeira onda gigante detectada por um instrumento de medida. Considerando o dobro, então a onda poderia ter até 14 metros no dia 15 de dezembro. E de fato, tem precedentes para ondas gigantes em faróis. Em Eagle Island, na Irlanda, dois faróis, chamados Eagle Island East e Eagle Island West, nomes muito criativos também, foram construídos, ambos de frente para o Atlântico Norte, o mesmo Atlântico Norte que o pessoal em Ilha Moore enfrentava. Durante a construção do farol Oeste, que fica 60 metros acima do nível do mar na maré alta, uma onda gigante levou embora os materiais utilizados. Outro precedente foi relatado por outro faroleiro chamado Jack Ross, pelo Kate McCloskey, que escreveu o livro O Farol, Mistério de Ilha Moore, dos faroleiros, perdão, de Ilha Moore. Você encontra esse livro aqui na Amazon, mas um passarinho me contou que você também encontra esse livro na LibGen. Então, segundo ele, ao trabalhar em Ilha Moore, ele e seus dois companheiros viram a aproximação de uma onda gigante. Eles correram para uma altitude maior e, apesar de não conseguirem escapar da onda, eles se molharam, eles conseguiram se agarrar às estruturas do local para não serem puxados pelo mar. Será que o desaparecimento foi causado por fator humano? Porque, ok, você viu a explicação do onda gigante, mas se você conhece a história, dependendo da fonte que você conhece a história, você deve estar pensando, tá, como que então você explica aquelas entradas no diário e a mesa do café da manhã? Vamos entender agora. Então, uma hipótese é que um dos faroleiros tenha assassinado os outros dois, jogado os corpos no mar e então se jogado no mar. As buscas da ilha, porém, não levantaram nenhuma arma, seria qualquer objeto com sinal de ter sido utilizado para infligir dano, nenhum vestígio de sangue, o que indicaria machucados, nenhum sinal de violência, como objetos imóveis virados e fora do lugar. Então a hipótese de um assassinato seguido de suicídio é muito improvável, e essa conclusão os primeiros investigadores também concordaram. Isso seria sustentado pelo café da manhã encontrado. Não. Outra hipótese compatível com a ausência desses vestígios seria que dois faroleiros tiveram uma discussão na margem do precipício e que talvez um terceiro foi tentar apartá-los e os três foram para o mar. Então estava tendo uma briga, um terceiro foi lá separar, nisso alguma coisa fez os três caírem no mar. Isso seria sustentado pelo café da manhã encontrado ainda servido na mesa, sinal de que todos os homens saíram da cozinha com pressa, talvez para levar a discussão para fora. Essa informação, porém, é falsa. Os relatórios iniciais apontavam exatamente o contrário. A cozinha e os utensílios de cozinha estavam limpos e não havia nada na mesa. A origem desse boato vem de uma poesia de 1912, que menciona alimentos para o jantar, que estão prontos ali na mesa, mas que
ninguém para comê-los está lá. Então isso é uma poesia, isso não reflete o que aconteceu na vida real. Isso também seria sustentado pelas entradas do diário, que vários portais da internet, inclusive o que eu mostrei no começo aí, divulgam. Elas seguiam em 12 de dezembro, vendaval de norte a noroeste, mar fustigado em fúria, nunca vi uma tempestade dessa, ondas muito altas, rasgando o farol, tudo em ordem, James do K irritado, tempestade ainda furiosa, vento constante, tempestade, não pode sair, navio passando, soando buzina de nevoeiro, podia ver luzes de cabines, do K quieto, MacArthur chorando. 13 de dezembro, a tempestade continuou durante a noite. O vento mudou para oeste a norte, do K quieto, MacArthur rezando. Meio-dia, luz do dia cinzenta. Eu, Ducat e MacArthur rezamos. 15 de dezembro, a tempestade acabou. Mar calmo, Deus está sobre tudo. Entretanto, essa informação também é falsa. Conforme o relatório da investigação inicial aponta, o diário tinha apenas informações protocolares: clima, vento, barômetro e termômetro. As informações dos dias 14 e 15 sequer estavam no papel, mas sim na lousa, e não tem nenhum registro de um segundo diário que foi encontrado. A origem desse boato é um artigo de 1929 chamado True Strange Stories, que foi publicado numa revista e cita fontes inglesas que não foram nomeadas. Então, ok, esse artigo aparece do nada, traz essa informação pela primeira vez na história e cita fontes que ele se recusa a dizer quais são. A gente é obrigado a concluir que ele inventou, até que se mostrem essas fontes, e a gente tem acesso às fontes primárias, e nenhuma fonte primária faz qualquer menção dessas informações, de que tem isso no diário. Não, as fontes são bem claras ao dizer que o diário tem apenas clima, vento, barômetro e termômetro, além dos horários em que as luzes são acesas e apagadas. Assim, as evidências que sustentariam a hipótese dessa discussão não existem, e, portanto, a hipótese da discussão, levando à queda dos três homens, requer mais premissas do que a onda gigante. O mesmo vale para hipóteses que envolvem os homens sendo sequestrados por uma tripulação ou voluntariamente abandonando a ilha. A segunda hipótese enfrenta a falta de motivos do James em abandonar sua esposa e filhos. Ele tinha 4 filhos e uma esposa. E ambas as hipóteses enfrentam o clima severo do dia 15 de dezembro, que dificultaria qualquer aproximação da ilha. Além disso, elas carecem de qualquer evidência também. E o sobrenatural? Tem uma série de explicações sobrenaturais. Os homens foram vítimas de um sacrifício humano envolvendo uma maldição na ilha. Eles foram levados por pássaros gigantes, foram engolidos por uma serpente marinha gigante, foram abduzidos por alienígenas. Todas essas implicações são muito legais, mas carecem de evidências que as sustentem em particular. Não tem maldição na ilha, não tem pássaro gigante, não tem serpente marinha, não tem ET. E para você considerar essas evidências, você precisa de mais premissas do que as explicações mundanas. Uma versão traz uma suposta evidência. É dito que os homens foram transformados em pássaros pretos, porque violaram a santidade da ilha. Tem esse detalhe. A ilha é um local que tem várias construções antigas, tem várias construções megalíticas, eu não sei se aparece aqui na imagem, ou se está muito pequeno. Aqui tem um L ponto, esse L ponto evidentemente não faz parte, mas por aqui você tem uma antiga capela de pedra. Se você pesquisar por Eleanor, você vai encontrar essa capela de pedra. Eu vou até fazer isso agora, deixa eu pegar Eleanor aqui do título, e eu vou mostrar para vocês do que se trata a capelinha de pedra. Essa capelinha que apareceu aqui, acho que ela não iria aparecer na visão aérea, evidentemente. Se eu pesquisar aqui por Chapel, você vai encontrar as... Não é esse aqui. Essa, como eu disse, nós escoceses são bastante criativos, então o termo Ilha Mor existe para várias ilhas. Eles chamaram várias ilhas de Ilha Maior, mas é essa capelinha aqui que eu me refiro, que fica lá na ilha. Então imaginaram que eles violaram a santidade da ilha, e por isso então eles foram transformados nesses 3 pássaros pretos, e evidências que o Moore, quando abriu a porta, 3 pássaros pretos saíram voando. Mas essa informação também é falsa, e vem de uma lenda que os escoceses inventaram décadas depois. Então a gente pode concluir que a melhor explicação para a tragédia de Eleanor é que o desaparecimento aconteceu após o almoço do dia 15 de dezembro. O James e o Thomas decidiram sair preparados em meio ao clima tempestuoso para checar ou prevenir danos ao guindaste, às cordas na face oeste. Algum fator, seja um grito de ajuda ou a necessidade de alertar os colegas de que eles estavam fazendo besteira, fez com que o dono saísse do farol despreparado, e os 3 homens foram levados ao mar através de uma onda gigante. Como em inúmeros desaparecimentos do mar, o corpo das vítimas nunca foi recuperado. Afinal de contas, as buscas só começaram no dia 26 de dezembro, teve tempo suficiente para arrastá-los para bem longe. Isso parece ignorar a mesa com os alimentos de jantar ainda postos, ou café da manhã, dependendo da fonte, e as entradas no diário relatando fulano chorou, estamos rezando, Deus está acima de nós, mas ambas as evidências são forjadas e não fazem parte da cena real
encontrada pelos investigadores. Valeu por você que assistiu o vídeo, se inscreva no canal para a gente ver. Falou!